Sob as cinzas do tempo. Livro psicografado por Carlos Antônio Bacelli pelo Espírito Inácio Ferreira. Segunda parte. Capítulo 32. Mocidade Espírita. Sábado, à noite, era dia de festa para a família espírita de Uberaba. Reuníamo-nos na sede do Centro Espírita Uberabense, nos inesquecíveis encontros da União da Mocidade. Evidentemente, além dos jovens, filhos de espíritas, comparecia também a velha guarda. Eram reuniões festivas, descontraídas. O centro regurgitava, mostrava a pujança do nosso movimento, que, contrariando os adversários da doutrina, se expandia a olhos vistos. A bandinha do lar espírita, a banda show Estrela Uberabense, participava do evento. Ouvia-se o coral afinadíssimo das meninas. Rapazes e moças declamavam poemas e diversas conferências eram proferidas, sempre objetivando animar os mais jovens, para que abraçassem com bom humor o ideal. Hoje, no mundo espiritual, observo com tristeza o desinteresse de muitos dirigentes espíritas para com a juventude, deixando-a entregue aos seus próprios esforços, sem incentivo e orientação. É uma pena que isto esteja acontecendo, pois os jovens espíritas são o futuro da doutrina. A maioria das casas espíritas preocupa-se com as reuniões mediúnicas, marginalizando a criança e o jovem. Temo, no futuro, por uma solução de continuidade no movimento, com reais prejuízos para a causa. Os dirigentes de centros espíritas careciam de ser mais responsáveis neste sentido. Aqui permito-me recordar-lhes a severa advertência do mestre: muito se pedirá a quem muito recebeu. Em nossos eventos de sábado, os mais maduros dialogavam com os rapazes e as moças, promovendo na tarefa aqueles que mais se destacassem pelo seu interesse e entusiasmo. Naquele dia, o convidado como orador era o mesmo, Odilon Fernandes, um dos companheiros espíritas mais atuantes e um dos maiores estudiosos da mediunidade que conheci. Mediunidade e, concomitantemente, obsessão. A sua palavra clara e objetiva era facilmente compreendida, não dando margem a qualquer dúvida. Após as apresentações litero-musicais de praxe, sempre acreditei ser a arte forte fator de ligação do jovem com a doutrina. O Dr. Odilon assomou à tribuna e falou, diante do silêncio de todos: Meus irmãos, precisamos entender mediunidade de uma maneira mais ampla. Em meus estudos e reflexões, tenho aprendido muito. Os nossos benfeitores espirituais não nos dizem tudo. Existe o conhecimento que é fruto do nosso esforço e das nossas experimentações. A mediunidade em exercício é um verdadeiro laboratório de revelações, no qual os mais atentos sempre se depararão com grandes verdades. Não devemos desprezar nenhum comunicado com o além-túmulo. Toda manifestação espiritual coloca à mostra a psicologia dos desencarnados e nos enseja um melhor conhecimento do que nos espera além da morte. Cada livro mediúnico
pode ser comparado ao pedaço de um mapa que, aos poucos, está sendo desenhado, revelando-nos a geografia das dimensões que habitaremos. O Espiritismo é uma doutrina dinâmica e, de acordo com a nossa capacidade receptiva, iremos recebendo as luzes do alto. Os espíritos superiores não podem se antecipar à nossa capacidade de assimilação. O médium carece se preparar como se prepara um pedaço de terra para o plantio. Sem gleba, em condições de produzir, a semente não vinga. Não podemos, na condição de medianeiros, relegar todo o trabalho aos espíritos, cuja resposta aos nossos anseios é diretamente proporcional às indagações que lhes formulamos. O médium deve se verticalizar pela sintonia e se orientalizar pelo serviço, carreando de uma dimensão a outra as informações que constituem o chamado intercâmbio mediúnico. O médium é um médium de espíritos para contactar com os homens e não para isolar-se, como procediam equivocadamente os iniciados das antigas religiões. Em espiritismo, não se entende médium que não transpire em contato com os semelhantes, auscultando-lhes as necessidades. As colocações do mestre Odilon, especialmente as daquela noite, estavam inspiradíssimas. Assim que ele começou a falar, retirei do bolso pequeno bloco de anotações e fui registrando os conceitos, que infelizmente guardei apenas para mim, não lhes dando, à época, a devida publicidade. O médium prosseguia. Pode ser comparado a um espelho de dupla face, refletindo igualmente as imagens da Terra para o mundo espiritual. Ocorreu-nos, porventura, a ideia de que é o médium a estação repetidora, através da qual os que consideramos mortos podem ter acesso às informações que desejam do mundo? A mente do medianeiro, o seu psiquismo, é uma espécie de arquivo que os desencarnados consultam para, com maior facilidade, saberem notícias do nosso plano existencial. Muitos companheiros encarnados, por exemplo, têm nos procurado em nossas sessões mediúnicas na Casa do Cinza, desejando obter dos espíritos determinadas respostas às indagações que não chegam a formular, receosos de fraude. Ora, assim como eles, os encarnados não têm mente para endereçar aos espíritos, sem intermediários, as questões que anseiam lhes propor. Os espíritos igualmente não encontram neles mente receptiva para lhes responder, sem que tenham necessidade de recorrer ao auxílio dos médiuns. Estarei sendo claro o suficiente? Vejamos que ao assunto acresce a responsabilidade dos médiuns na tarefa de intercâmbio. Quanto mais ilustrado o medianeiro, menos obstáculos nas comunicações de ordem intelectual. Precisamos estudar e conhecer, divulgando o conhecimento, para que o excesso de escrúpulos não se transforme na mediunidade um obstáculo intransponível. O fenômeno mediúnico em si acontece em nível da alma do médium, envolvendo, digamos, subconsciente, consciente e superconsciente. Em
Um lago desprovido de peixes ninguém pesca. De uma árvore estéril ninguém colhe frutos. Caminhando para o final, com a sua admirável capacidade de síntese, o Dr. Odilon considerou: em mediunidade não devemos, pois, aspirar à inconsciência. Estamos já deixando para trás essa época, assim como assim como caíram no esquecimento, por prática obsoleta, as mesas girantes. O mundo espiritual permanece cada vez mais na expectativa de cooperação consciente dos medianeiros, que deverão, de uma vez por todas, exorcizar o fantasma da dúvida dos porões do seu psiquismo. A cooperação consciente do médium com os desencarnados dará início a um processo de parceria mais responsável, no qual não apenas o espírito exija do médium, mas também o médium exija do espírito. Devido ao movimento implacável dos ponteiros do relógio, Dr. Odilon Fernandes encerrou a sua notável preleção, deixando para uma próxima oportunidade um maior detalhamento do assunto. Com a prece final, tendo sido proferida por uma de nossas assíduas frequentadoras, a reunião litero-música doutrinária foi encerrada, ensejando aos presentes uma confraternização informal nos diálogos que se inspiraram às custas de cafezinho, chá, bolos, pães de queijo, enfim, de todos os quitutes de legítima culinária mineira.